Um policial branco empurrou um morador de rua negro com violência na calçada. As pessoas filmavam indignadas. Mas segundos depois, algo impossível aconteceu que fez todos caírem em lágrimas. O que as câmeras captaram vai mudar completamente o que você pensou sobre essa história. Prepare-se! Antes de você descobrir o que aconteceu, me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aí! E se você quer ver mais histórias que mostram que nada é o que parece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história vai virar sua cabeça do avesso. Vamos lá! Era uma tarde quente de sexta-feira na Avenida Paulista, em São Paulo. O movimento era intenso como sempre, executivos apressados, turistas tirando fotos, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos, artistas de rua performando para quem passava. No meio de toda aquela agitação, sentado na calçada em frente a uma agência bancária, estava Marcos. Um homem negro de aproximadamente 40 anos, cabelos embaraçados, barba por fazer, roupas sujas e rasgadas. Ao seu lado, um cobertor velho e uma sacola plástica com todos os seus pertences. Marcos era um dos muitos moradores de rua invisíveis que habitavam as calçadas da maior cidade do país. Naquela tarde, Marcos estava sentado encostado na parede do banco, os olhos fechados, aparentemente dormindo. Ao seu redor, as pessoas passavam apressadas, desviando dele automaticamente, como se ele fosse apenas mais um obstáculo urbano a ser evitado. Alguns olhavam com pena, outros com desprezo, a maioria simplesmente não olhava. Marcos estava acostumado com essa invisibilidade. Há 3 anos nas ruas, depois de perder o emprego, a casa e a família em uma espiral descendente de azar e más escolhas, ele havia aprendido que para a sociedade, ele simplesmente não existia. Era apenas mais um problema social, um incômodo visual, uma estatística. A cerca de 50 metros dali, o cabo Daniel Mendes, 35 anos, policial militar há 12 anos, caminhava em patrulhamento de rotina. Daniel era branco, loiro de olhos claros, filho de uma família de classe média da zona oeste de São Paulo. Tinha se tornado policial por vocação, influenciado pelo avô que havia sido militar. Era conhecido no batalhão como um profissional sério, por vezes duro, mas justo. Naquela tarde, ele estava de mau humor. Havia discutido com a esposa pela manhã, o calor estava insuportável dentro do colete à prova de balas, e ele já estava no 12º dia seguido de trabalho, cobrindo a falta de colegas. Daniel estava cansado, irritado e, como ele mesmo admitiria depois, com os nervos à flor da pele. Daniel se aproximava da agência bancária quando notou Marcos sentado na calçada. O banco havia ligado para a polícia algumas vezes naquela semana reclamando que moradores de rua estavam afugentando clientes. Era uma chamada rotineira, uma das muitas que os policiais atendiam diariamente. Daniel suspirou. Ele não gostava desse tipo de situação. Não era para isso que havia se tornado policial. Mas ordens eram ordens, e ele tinha um trabalho a fazer. Aproximou-se de Marcos e falou em tom firme: Senhor, o senhor não pode ficar aqui. Precisa se retirar. Marcos abriu os olhos lentamente, desorientado. Eu não tô fazendo nada, chefe. Só tô sentado. Sua voz estava rouca, cansada. Daniel sentiu a frustração aumentar. Eu sei, mas o estabelecimento pediu para você se retirar. Vamos, levanta e procura outro lugar. Marcos não se moveu imediatamente. Não por desafio, mas simplesmente porque estava exausto. Ele havia passado a noite anterior acordado, com frio, depois que alguém havia roubado seu cobertor melhor. Chefe, eu tô cansado. Deixa eu ficar só mais um pouquinho. Foi então que algo dentro de Daniel se rompeu. Todo o estresse acumulado, a frustração, o cansaço, a irritação com a discussão matinal, tudo veio à tona de forma inadequada. Eu não pedi, eu tô mandando. Levanta agora. Ele estendeu as mãos e empurrou Marcos pelos ombros, com força, fazendo-o levantar bruscamente. Marcos, pego de surpresa e fraco pela falta de alimentação adequada, cambaleou para trás, quase caindo. Seus olhos se arregalaram de medo e humilhação. Eu vou, calma. Ele murmurou, juntando rapidamente seus pertences com as mãos trêmulas. Várias pessoas ao redor haviam parado para observar a cena. Alguns já estavam com os celulares em punho, filmando. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, cabelos coloridos e roupas alternativas,
começou a gritar: abuso de autoridade. Violência policial. Todo mundo tá vendo isso. Outras vozes se juntaram à dela. Ele não tava fazendo nada. Por que você não vai pegar bandido de verdade? Racista. As acusações voavam de todos os lados. Daniel sentiu o sangue subir à cabeça. Ele sabia que havia exagerado, sabia que seu comportamento não estava correto, mas agora estava cercado por uma pequena multidão hostil, celulares apontados para ele, e seu orgulho não permitia que ele recuasse. Circulem! Não tem nada para ver aqui. Ele gritou para a multidão, a mão instintivamente indo em direção ao cacetete no cinto, um gesto defensivo que só piorou a situação. A jovem de cabelos coloridos se aproximou mais, o celular filmando bem de perto. A gente tem direito de filmar. Você tá sendo filmado abusando de um morador de rua desarmado. Isso vai viralizar, pode ter certeza. Daniel sentiu o pânico começar a se instalar. Ele sabia o que acontecia com policiais que viravam vídeos virais. Sabia das consequências, dos processos, da exposição pública, do linchamento moral nas redes sociais. Marcos, enquanto isso, havia se afastado alguns metros, encostado agora em um poste, observando toda a confusão. Ele estava acostumado com a violência, com o desrespeito, mas algo naquela cena o incomodava profundamente. Não era a raiva que ele sentia ao olhar para o policial. Era uma estranha sensação de déjà vu, como se aquele rosto lhe fosse vagamente familiar. Ele estudou os traços de Daniel, os olhos claros, o formato do rosto, o jeito de franzir a testa. De repente, uma memória antiga, enterrada profundamente em sua mente, começou a emergir. Uma memória de mais de 20 anos atrás. Uma memória que mudaria tudo. O que aconteceu com você? Daniel perguntou, a voz agora completamente diferente, cheia de confusão e preocupação. Marcos suspirou profundamente. Muita coisa, garoto. Muita coisa. Ele olhou ao redor para a multidão que ainda observava, os celulares ainda filmando. Pela primeira vez em anos, Marcos não se sentiu invisível. Pela primeira vez, alguém o estava realmente vendo. Depois que eu deixei o exército, tentei seguir em frente. Arrumei um emprego como segurança, casei, tive uma filha. As coisas estavam indo bem. Mas então eu tive um acidente de carro. Quebrei as costas. Fiquei meses sem poder trabalhar. Perdi o emprego. As contas começaram a se acumular. Minha esposa não aguentou a pressão financeira e emocional. Ela me deixou, levou minha filha. Eu entrei em depressão, comecei a beber para lidar com a dor física e emocional. Uma coisa levou a outra, e eu perdi tudo. A casa, a dignidade, a esperança. Acabei aqui, nas ruas. Marcos falou sem autopiedade, apenas declarando fatos. Sua voz carregava o peso de anos de sofrimento, mas também uma estranha aceitação de seu destino. Daniel estava pálido, visivelmente abalado. O homem que ele havia empurrado há poucos minutos, que ele havia tratado com tanta rispidez e desrespeito, era o mesmo homem que, 20 anos atrás, havia salvado a vida de seu pai em uma operação perigosa. Daniel se lembrava da história que seu pai contava com lágrimas nos olhos, como Marcos havia arrastado Samuel para a segurança depois que ele foi atingido por estilhaços de uma granada, arriscando sua própria vida para salvar um colega. Marcos era um herói. E agora, ali estava ele, reduzido a um morador de rua, sendo empurrado e humilhado pelo filho do homem que ele havia salvado. Daniel caiu de joelhos na calçada, na frente de Marcos, na frente de toda a multidão, na frente de todas as câmeras ainda gravando. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Marcos, eu não sabia. Me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Sua voz estava quebrada, desesperada. Ele não estava apenas pedindo perdão pelo empurrão de minutos atrás. Ele estava pedindo perdão pela invisibilidade, pela indiferença, por uma sociedade inteira que havia falhado com aquele homem que um dia foi um herói. Marcos olhou para o jovem policial ajoelhado à sua frente, e algo nele se moveu. Toda a raiva que ele poderia ter sentido, toda a amargura, simplesmente se dissolveu. Ele colocou uma mão trêmula no ombro de Daniel. Levanta, garoto. Não precisa disso. Daniel olhou para cima, os olhos vermelhos. Precisa sim. Você salvou meu pai. Você é um herói. E eu te tratei como?
Ele não conseguiu terminar a frase. Marcos ajudou Daniel a se levantar. Eu não sou herói de nada. Eu sou só um homem que teve azar na vida. A multidão ao redor estava completamente silenciosa agora. Aquilo que havia começado como mais um vídeo de abuso policial havia se transformado em algo completamente diferente, algo profundo e comovente. A jovem de cabelos coloridos que havia gritado racista minutos antes agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Um homem de terno que havia parado para filmar limpou discretamente os olhos. Uma senhora idosa que observava de longe tirou um lenço da bolsa e secou o rosto. Algo havia mudado no ar. Uma história de falha sistêmica, de segundas chances, de humanidade redescoberta estava se desenrolando diante de todos. Daniel limpou o rosto com as costas da mão e olhou diretamente nos olhos de Marcos. Isso não vai ficar assim. Você não vai voltar para essa calçada. Eu vou te ajudar. Marcos balançou a cabeça com um sorriso cansado. Daniel, você é um bom garoto, mas eu não preciso de caridade. Eu já aceitei minha vida. Não é caridade, Daniel respondeu com firmeza. É gratidão. É responsabilidade. É fazer o que é certo. Você salvou meu pai. Deixa eu retribuir isso. Por favor. Daniel pegou seu celular e ligou imediatamente para alguém. Alô, amor? É o Daniel. Eu sei que a gente brigou hoje de manhã, mas eu preciso que você confie em mim agora. Eu preciso de você. Ele explicou rapidamente a situação para a esposa, e mesmo à distância, a multidão podia ouvir a voz feminina do outro lado concordando com emoção. Daniel desligou e se virou para Marcos. Minha esposa é assistente social. Ela vai te ajudar a conseguir documentos novos, te encaminhar para abrigo, depois procurar emprego. Meu pai vai querer te ver. Ele não vai acreditar quando souber que eu te encontrei. Marcos estava em choque. Décadas de rejeição social, de portas fechadas, de promessas vazias haviam o ensinado a não acreditar em palavras. Mas havia algo nos olhos de Daniel, uma determinação genuína, que fez algo dentro dele se reanimar. Você tá falando sério? Sua voz era quase um sussurro. Nunca falei tão sério na vida, Daniel respondeu. Ele se virou para a multidão, muitos ainda com os celulares gravando. Vocês estão filmando? Ótimo! Quero que continuem filmando. Quero que o mundo veja isso também. Quero que vejam que às vezes a gente julga errado, age errado, mas que sempre dá tempo de consertar. Nos dias que se seguiram, os vídeos realmente viralizaram. Mas não da maneira que Daniel havia temido inicialmente. A história completa se espalhou, o empurrão inicial, a revelação da identidade de Marcos, o pedido de perdão, a promessa de ajuda. Milhões de pessoas assistiram, comentaram, compartilharam. Alguns criticaram Daniel pelo comportamento inicial, outros o elogiaram pela humildade de pedir perdão publicamente e pelo compromisso de ajudar. Mas a maioria estava focada em Marcos e em quantos Marcos existiam nas ruas das cidades brasileiras. Pessoas com histórias, com passados dignos, que a sociedade simplesmente havia deixado para trás. Daniel cumpriu sua palavra. Com a ajuda de sua esposa, Ana Paula, eles conseguiram tirar novos documentos para Marcos, matriculá-lo em um programa de reabilitação e providenciar atendimento médico para suas costas que ainda o incomodavam. Samuel Mendes, o pai de Daniel, agora aposentado, reencontrou seu velho companheiro de batalhão em uma cena emocionante que também foi compartilhada nas redes sociais. Os dois homens se abraçaram e choraram, lembrando dos velhos tempos e lamentando os anos perdidos. Samuel se tornou um mentor para Marcos em sua jornada de volta à sociedade. 3 meses depois do encontro na calçada, Marcos estava morando em um pequeno quarto alugado, mantido inicialmente com a ajuda de Daniel e Ana Paula. Ele havia parado de beber, estava fazendo fisioterapia para suas costas, e havia conseguido um emprego como porteiro noturno em um prédio comercial. Não era muito, mas era digno. Era uma segunda chance. Em um vídeo de atualização que Daniel postou nas redes sociais, Marcos apareceu de uniforme limpo, barbeado, os olhos brilhando com algo que havia estado ausente por anos: esperança. Eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, ele disse para a câmera, mas eu sei que vou usar cada dia para lembrar as pessoas que nunca é tarde para recomeçar, e que ninguém deveria ser invisível. Daniel também mudou profundamente. A experiência o transformou não apenas como policial, mas como ser humano. Ele começou a participar de grupos de apoio a moradores de rua,
passou a treinar outros policiais sobre abordagem humanizada, e se tornou um defensor vocal de políticas públicas mais compassivas. Em suas palavras, aquele dia eu aprendi que cada pessoa na rua tem um nome, uma história, uma dignidade. E que às vezes, a diferença entre estar por cima ou por baixo na vida é muito mais fina do que a gente imagina. Todos nós estamos a uma tragédia de distância de perder tudo. A história de Daniel e Marcos se tornou tema de reportagens em programas de televisão nacionais. Eles foram convidados para dar palestras em escolas e universidades sobre preconceito, redenção e segundas chances. O vídeo original, que começou sendo compartilhado como mais um caso de violência policial, transformou-se em um poderoso testemunho sobre a complexidade da vida, sobre como as aparências podem enganar, e sobre como o destino às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar para aprendermos as lições mais importantes. Um ano depois do encontro na Avenida Paulista, Marcos e Daniel organizaram juntos um evento de arrecadação de fundos para um novo abrigo para moradores de rua em São Paulo. O evento atraiu centenas de pessoas, muitas que haviam visto os vídeos virais e queriam fazer parte daquela história de transformação. Naquela noite, com Samuel ao seu lado e Ana Paula trabalhando incansavelmente para coordenar os voluntários, Daniel fez um discurso emocionante. Um ano atrás, eu cometi um erro terrível. Eu julguei um homem pela sua aparência, pela sua situação. Eu fui violento quando deveria ter sido compassivo. Mas o destino, Deus, o universo, como vocês quiserem chamar, me deu uma segunda chance de fazer o certo. Marcos me deu essa segunda chance. Marcos, convidado ao palco, abraçou Daniel longamente antes de falar. Eu passei 3 anos nas ruas. 3 anos invisível, ignorado, tratado como lixo. Mas eu nunca perdi minha humanidade, mesmo quando o mundo parecia ter perdido a dele. E quando Daniel me empurrou naquele dia, minha primeira reação não foi de raiva. Foi de tristeza, porque eu vi nele um garoto que eu conheci, um garoto bom que estava tendo um dia ruim. E todos nós temos dias ruins. A diferença é que alguns de nós temos uma rede de apoio que nos impede de cair. Outros não têm. Eu caí. Mas vocês me ajudaram a levantar. Daniel me ajudou a levantar. E agora, eu quero ajudar outros a levantarem também. Hoje, 3 anos depois do incidente, Marcos trabalha como coordenador do abrigo que ajudou a fundar. Ele reencontrou sua filha, agora uma jovem de 23 anos, que o havia procurado depois de ver os vídeos virais. O relacionamento ainda está em construção, cicatrizando anos de ausência, mas há amor e há esperança. Daniel foi promovido a sargento e lidera um programa inovador de policiamento comunitário focado em abordagem humanizada. Samuel, Ana Paula, Daniel, Marcos e a filha de Marcos se reúnem todo domingo para almoçar, uma família improvável forjada não por sangue, mas por circunstância, redenção e amor. A história deles nos lembra que julgamentos precipitados podem ser devastadores, mas que a humildade de reconhecer erros pode ser transformadora. Nos lembra que cada pessoa que passa por nós na rua tem uma história completa, rica e complexa. Nos lembra que heróis podem cair, mas que podem se erguer novamente com a ajuda certa. E mais importante, nos lembra que segundos podem mudar tudo, às vezes para pior, mas com coragem e compaixão, muito mais frequentemente para melhor. O que começou como um momento de violência e preconceito se transformou em um dos mais belos testemunhos de redenção, provando que quando escolhemos ver a humanidade uns nos outros, verdadeiros milagres podem acontecer.